Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Evelyn e o vídeo de hoje é o desfraude de uma criança atípica. Como que é desfraudar uma criança atípica? Vou falar o que aconteceu no meu caso. Como que a gente decidiu fazer o desfraude da Emily? A gente que eu falo, porque ela faz tratamento, toda a equipe multidisciplinar me orientou e me aconselhou de como a gente ia começar a fazer o desfraude. Primeira coisa, a gente começou a fazer o desfraude nas férias escolares, porque a gente começou a fazer o desfraude agora com 6 anos de idade. A gente começou no último dia de escola dela, foi o último dia que ela usou fralda. Porque o que me aconselharam, tanto a terapeuta ocupacional quanto a psicóloga, uma vez que você tirou a fralda, tirou. Não pode colocar, voltar atrás. Por quê? Porque senão confunde a cabeça da criança. Então, tirou a fralda. Não vai voltar mais atrás. No caso da minha filha, ela já não fazia mais xixi na cama, já há um bom tempo. Ela conseguia dormir e acordar sequinha no dia seguinte. Só que ela não tinha o controle do esfíncter diurno, mas o noturno ela não fazia xixi na cama. Então, no último dia de aula, foi o último dia da fralda. Isso foi numa sexta-feira. Então, a gente começou o desfraude no sábado. No sábado, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu achei que eu não fosse conseguir, porque foi xixi a cada 15 minutos, um atrás do outro, não dava para eu levar no banheiro a cada meia hora, uma hora. Eu comecei a fazer isso, porque o ideal é você levar a criança a cada meia hora no banheiro, ou 40 minutos. Só que a minha filha, ela fazia xixi toda hora, a cada 15, 20 minutos ela estava fazendo xixi, e ela fazia xixi no cantinho da sala, assim, tinha o sofá, ela ia para trás do sofá, assim, num cantinho, e fazia xixi. Gente, por Deus do céu, a minha casa ficou um fedor de xixi que eu já não estava aguentando mais o dia inteiro, porque era um xixi atrás do outro. Você limpa, mas mesmo assim aquele cheiro impregna. Aí você fala assim, nossa, eu não vou aguentar. Aquele dia, eu juro para vocês, eu achei que a gente não fosse conseguir. Achei que não daria certo. Mas olha, foi só o primeiro dia, por isso que eu falo. Foi um desafio aquele dia, foi um xixi atrás do outro, o sofá teve vários escapes, ela fez xixi no sofá, ela fez xixi no chão, escapou cocô. Aquele dia foi um dia que eu posso falar para vocês que foi realmente assim o mais difícil de todos. Mas a partir do segundo dia, já começou a segurar um pouquinho mais o xixi, porque eu mostrava assim para ela, ó, xixi, xixi no vaso. Vamos lá no banheiro, eu mostrava o banheiro para ela. Eu coloquei vários adesivos no banheiro, no vaso para atrair. E daí, o problema da minha filha foi a resistência de sentar no vaso. Ela não queria sentar no vaso de jeito nenhum. Além de ter vários escapes, ela não ficava sentada no vaso. Então, o que que eu fiz? Eu preguei vários bichinhos no banheiro, eu levava ela no banheiro, sentava um pouquinho, tirava, depois voltava. Ela não fazia xixi no vaso, ela fazia xixi no chão. Ela sentar no vaso, ela prendia. Eu tirava ela do vaso, ela fazia xixi no chão. Isso foi praticamente por uns 3, 4 dias, ela começou a fazer isso. E daí, eu comecei a ficar com ela um pouquinho mais no vaso. Aí eu sentava ela no vaso, começava a cantar musiquinha, começava a brincar na perninha dela, ligava a água, para que ela ficasse mais tempo no vaso, porque o problema dela foi toda essa resistência. Ela não queria sentar de jeito nenhum, ela tinha aflição do vaso sanitário. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais de tempo com ela no vaso, começar a cantar musiquinha, brincar nos bracinhos, na cabecinha. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, haja criatividade, viu? Tem que ter criatividade, tem que cantar musiquinha. Eu não dou celular para ela não tem celular. Então eu não distraí ela com o celular, distraí ela comigo mesma. Cantar musiquinha, fazer palhaçada. Daí ela começou a ficar mais tempo no vaso. Só que mesmo assim, ela não fazia xixi. Eu tirava ela do vaso, ela fazia xixi. Só que assim, várias vezes, todas as vezes que eu levava ela no vaso, ela não fazia, ela fazia fora. E daí, me aconselharam a diminuir a quantidade de água, porque ela sempre tomou muita água.
sempre tomou. Então a gente começou a dosar a água. Então vocês verifiquem o peso do filho de vocês, da filha de vocês, e comece a dosar a água. Deixa aquela quantidade, dá só um pouquinho, que nem ela ia lá no bebedouro e pegava. Eu dificultei o acesso dela no bebedouro, eu limitei, eu coloquei a quantidade de águas permitidas por dia e fui colocando aos pouquinhos para ela. Eu dava um pouquinho, aí passava um tempo, 1 hora, 2 horas, eu estava com mais com sede, eu dava mais um pouquinho. Eu não ultrapassava aquele limite de água diário. E daí eu comecei a levar ela de meia hora no vaso. Daí teve um dia que ela fez, aí ela conseguiu fazer. O dia que ela fez, eu dei pulo de alegria, mostrei para ela ficou contente, ela gostou, e daí ela começou a se interessar em ficar um pouco mais no vaso. Às vezes ela saía do vaso no meio do xixi, mas aí ela começou a entender. E eu falava assim para ela, filha, olha, vem cá, xixi no vaso, xixi aqui pra gente dar tchau pro xixi ir embora. Daí eu comecei a levar ela de meia hora no vaso, começou a dar certo, aí dava certo, depois tinha um escape. Dava certo, depois tinha um escape. Isso, vou falar para vocês, permaneceu mais ou menos por uns 15 dias. No meu caso, tá, gente, foi um processo longo. Não foi um processo do dia para noite, foi um processo longo. O que facilitou é que eu estava trabalhando em home. E daí eu conseguia fazer isso todos os dias. Para quem trabalha fora, eu acho que é um pouquinho mais desafiador, mas é bom verificar os tempos disponíveis que você tem, se você não tem outra pessoa que está em casa cuidando da criança nas férias escolares, porque isso eu fiz nas férias escolares. É a pessoa que vai ficar com a criança nas férias escolares fazer isso. Se não for a mãe ou outra pessoa, é orientar. Levar de meia hora, talvez o filho de vocês não tenha aversão ao vaso. A minha filha teve, mas tem criança que não tem aversão, que ela fica de boa no vaso sanitário, então pode ser mais fácil. Mas quem for ficar com a criança, levar a criança de meia hora, e se ela conseguir segurar um pouquinho mais, depois aumentar para 40 minutos, depois para 1 hora, e dosar a água, porque eu acho que a água foi extremamente importante no meu caso. Daí limitava, ela conseguia segurar um pouco mais o esfíncter, aí eu conseguia demorar um pouco mais para levar ela ao banheiro. E aí foi aos poucos. O número 2, vou falar para vocês, a gente está em praticamente, eu comecei em dezembro, a gente está em fevereiro, então foi dezembro, janeiro e fevereiro. 2 meses eu ainda não consegui pegar totalmente o número 2, ainda tem escape. Mas o número 2, ela chega da escola agora, eu vou com ela no banheiro, fico, faço massaginha na barriga, faço movimento de bicicletinha nela, e aí eu consigo fazer algumas vezes com ela o número 2. Mas às vezes dá escape. Então, assim, é desafiador, mas tem que persistir. O primeiro dia foi crucial. O primeiro dia realmente foi muito difícil, mas aos poucos você vai começar a entender como que é o controle do esfíncter do seu filho. A minha filha não tinha controle nenhum do esfíncter, ainda hoje tem alguns escapes, mas ela consegue ficar mais tempo segurando o xixi, e eu dou as águas, não dou a quantidade de água que ela quer o tempo todo, porque se deixar ela vai toda hora no bebedouro. A gente controla um pouco, mas a água na escola também, a gente controla a água e a gente tá levando de hora em hora no banheiro. E ela tá indo, só que agora ela já pede. Ela fala xixi. Aí a gente vai, ela faz o xixi. Quando ela quer fazer o número 2, ela fala banho. Banho, banho. Porque ela acha que tá suja, ela sente que tá suja, então é banho. Aí eu sei que ela quer fazer cocô. Aí eu levo ela no banheiro, faço massaginha, bastante massaginha, e faço a bicicletinha para ela poder fazer o número 2. Mas assim, é um trabalho contínuo, é aos poucos, é dosando a água, levando de hora em hora no banheiro, cantando musiquinha, mostrando para ela assim que ela fizer, ou assim que ele fizer, olha lá o xixi, dá tchau pro xixi, olha lá o número 2, dá tchau, é comemorar, é pular, é dar um agradinho, se de repente ele conseguiu fazer, você vai lá dar um abraço, abraça, brinca, pula, dá alguma coisa legal que ele goste, alguma coisa, um chocolatinho, ou um brinquedinho. Vocês vão se adaptando como é a rotina de vocês, e o que a criança gosta, o que ela sente bem. No meu caso, foi a aversão ao vaso, então eu tive que fazer muitas manobras para que ela ficasse sentada no vaso. Mas deu certo, tá dando certo.
e na cama ela já não fazia mais. Então, a parte de dormir, ela já dormia à noite e acordava sequinha. Então, para mim não foi desafio na hora de dormir. Foi desafio, sim, durante o dia. Mas é trabalho, gente. É trabalho contínuo, mas a gente consegue. Vai que dá certo. Nos primeiros dias a gente quer desistir, mas não pode voltar atrás. Uma vez que você tirou a fralda, tirou. Deus não dá uma missão que a gente não possa cumprir. O desfraude é um desafio. Como toda a rotina de uma criança típica, o desfraude é um desafio. Mas Deus há de dar força e dar sabedoria para que a gente consiga cumprir mais esse desafio. Em Marcos 9, 36, 37. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-lhe nos braços, disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então, cuide dos pequeninos, cuide das crianças, porque quem cuida da criança, quem cuida do seu filho, está recebendo Jesus no coração. Nós temos a missão de cuidar dos nossos filhos. E quem cuida está recebendo Jesus, está recebendo Deus Pai. Que Deus há de dar sabedoria, discernimento, força, para que você consiga superar mais esse desafio na vida de uma criança atípica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curte, comente e compartilhe. Fique com Deus e que Deus os abençoe. E não esqueça de ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Eu vou deixar aqui no link da descrição os vídeos anteriores que eu falo do diagnóstico da minha filha e do tratamento que ela realiza. Até o próximo vídeo.